Nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, você precisa protegê-lo. Essa frase é uma frase marcante de um filme que em 2006 foi sucesso de bilheteria, chamado A Procura da Felicidade. O filme conta a história de um pai, Chris Gardner, que passava por um tempo de fracasso na sua vida. Esse homem teve um colapso financeiro, perdeu tudo que tinha. Ele acabou também tendo um problema dentro da sua casa, passou por um divórcio. Esse homem estava sendo uma grande chacota social, e o filme conta a história de superação desse homem. Esse homem se dedica por meio do trabalho, de galgar um lugar no mercado de trabalho, da sua performance. Ele tenta reconquistar um lugar no mundo, se empenhando, perseverando, se superando, conquistando. No meio do filme, o pai, que tem a missão também de ter o seu filho cuidado por ele no meio desse rebuliço todo, ele diz para o seu filho essa frase: filho, nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. Por detrás dessa frase do filme A Procura da Felicidade, nós temos uma proposta de o que é a felicidade. E nesse caso, a felicidade é sempre algo que nós estamos buscando. Nesse caso, a felicidade é algo que se dá pela perseverança, pela superação. É sobre eu tentando conquistar algo na minha vida. Se eu tiver aquilo, se eu fizer isso, se eu chegar naquele lugar, então eu serei feliz. Felicidade, como o filme propõe, e também é uma bandeira do nosso tempo, é sempre algo que está no futuro. Eu estou sempre buscando, eu estou sempre procurando. O filme nos conta a história de superação desse homem, mas nos entrega esse grande valor a respeito de como encontrar a felicidade. A felicidade, ela nunca está em nós, ela sempre está em algo que nós estamos buscando. Você pensa que isso é algo que não está no nosso meio? Eu sou pai de 3 crianças, 3 meninas. E lá em casa, filmes da Disney são muito comuns. Os filmes da Disney, gente, estão repletos dessa ideia. Você precisa ser senhor do seu destino. Não deixe que ninguém diga para você o que você tem que fazer. Você que determina as rédeas da sua vida. Você que sabe o que você tem que fazer. Ninguém pode dizer que você não pode fazer algo. Você é capaz de tudo. No filme da Frozen, a Anna e a Elsa, elas precisam seguir a sua intuição. Deixe que essa voz que está dentro de você venha para fora e persiga os seus sonhos. A Moana, ela precisa mergulhar lá no mar. E o horizonte é pequeno para ela. E ela vai até o fim para encontrar a sua felicidade. E se você pensa que isso é só algo de crianças a serem seduzidas, pense sobre as suas frustrações. O que é que te deixa triste nessa noite? O que é que te frustra? Provavelmente você esteja sofrendo e frustrado hoje por algo que você almeja. Porque se você chegar lá, você vai ser feliz. Logo, você é triste por algo que você não tem. Essa ideia, por favor, não tire foto disso e poste nas suas redes sociais. Ela não condiz com a palavra de Deus. Mas ela é uma grande bandeira do nosso tempo. A felicidade é sempre algo futuro. Você é senhor do seu destino. Mas olha que intrigante. No mesmo ano de 2006, enquanto o filme A Procura da Felicidade nos levantava uma bandeira sobre o que é a felicidade, a revista Época trazia uma matéria que era baseada em vários estudos, em várias pesquisas internacionais e produzida por autores renomados,
dizendo que havia uma nova maneira de ser feliz. E em 2006, enquanto o mundo era bombardeado pelo filme A Procura da Felicidade, estudiosos publicavam e popularizavam para o mundo um negócio chamado psicologia positiva. A nova ciência da felicidade era a proposta dos estudiosos em 2006 e ela é a mais vigente hoje. Para muitos hoje, a proposta de 2006 da Procura da Felicidade do filme, ela já não é mais a grande verdade. A maior verdade do nosso tempo hoje é essa aqui. Existe um novo caminho de você ser feliz. Agora você precisa entender que o sucesso não produz a felicidade. É a felicidade que produz o sucesso. Deixa eu tentar explicar isso para você. O nosso tempo diz que nós não devemos buscar a felicidade como algo futuro. A felicidade tem que ser algo presente. Você tem que fabricar uma vida feliz para você hoje. Porque se você for feliz hoje, o sucesso vai vir. Se você não for feliz, você não vai ser bem-sucedido. Então, hoje, cresça em hábitos simples. Persiga os seus sonhos. Mas sabe, lê um livro, vai viajar, vai passear, durma bem, faça uma academia. A felicidade precisa ser vivida hoje em pequenos hábitos, não em conquistas grandiosas. Você pode produzir a sua felicidade sendo feliz hoje. Aliás, a matéria da revista Época de 2006 dizia que as pessoas felizes, elas tinham mais anticorpos para não se contaminarem com vírus. Eles expuseram pessoas frustradas e felizes ao mesmo vírus, e as pessoas que se diziam felizes, elas tinham mais resistência ao vírus. Em outras palavras, e diferente do filme A Procura da Felicidade, a felicidade aqui está sendo proposta como algo que você pode fabricar hoje. Mude a sua agenda, dê nomes diferentes para suas expectativas, e você pode fabricar a sua felicidade. Duas propostas no mesmo ano, que perduram e são bandeiras do nosso tempo até hoje. A felicidade é algo que você precisa alcançar, ou a felicidade é algo que você precisa fabricar. Mas aí vem Salomão em Eclesiastes capítulo 6. E 3.000 anos antes do nosso tempo, ele nos vem propor nessa noite qual é o caminho bíblico da felicidade. E posso dizer para você algo? Salomão não concorda com nem a proposta do filme A Procura da Felicidade e também nem com a nova ciência da felicidade, que é basicamente a psicologia positiva do nosso tempo. Olhe para as coisas boas, se alegre com as coisas boas. Salomão desmonta essas duas teses, nos propondo a felicidade num sentido mais amplo e profundo. Uma felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Hoje, no capítulo 6 de Eclesiastes, eu quero apresentar para você a felicidade, segundo a Bíblia e segundo o homem mais sábio do mundo, Salomão, usado por Deus para escrever isso para nós. Você precisa se lembrar comigo que Eclesiastes capítulo 6 é o fechamento de um primeiro grande bloco de pensamentos de Eclesiastes. Salomão, do capítulo 1 ao 6, está desconstruindo os nossos paradigmas e referenciais de felicidade. Ele está como que nos destronando das nossas ilusões sobre as alegrias nesse mundo, por marcadores temáticos como a vida debaixo do sol é vazia, tudo é futilidade e vaidade. Salomão está nos confrontando num choque de realidade para que você e eu olhemos para cima e além do sol, busquemos em Deus uma vida substancial. O capítulo 6, então, ele tem um tom de resumo de tudo que a gente viu até aqui, mas ele também traz insights novos, porque ele está modelando então para a gente o que é de fato essa felicidade verdadeira. A procura
da felicidade, segundo a palavra de Deus. Eu quero tirar 3 lições com você do texto bíblico nessa noite. 3 lições. A primeira delas é essa que aparece na sua tela. Se você quer encontrar a felicidade na Bíblia, ou a felicidade que a Bíblia propõe a você, redefina nessa noite, repense, ressignifique, avalie. O que é uma vida boa para você? O que é uma vida boa para você? Quero ler com você os primeiros 6 versículos de Eclesiastes capítulo 6. O que é uma vida boa? Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. Isso é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se ele não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Versículo 4. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar da sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão aqui está nos alertando sobre uma grande maldição. Ele está falando sobre um homem que tem liberdade financeira, patrimônio, prestígio. Veja bem, no capítulo 5, ele falou sobre um homem que buscava essas coisas e que ao buscar essas coisas era infeliz. Aqui ele está falando sobre um homem que encontrou essas coisas. Esse homem tem liberdade financeira, patrimônios, prestígio. Versículo 2 diz que ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem honra. Esse homem que Salomão está descrevendo aqui, ele encontrou longevidade. Lembra que você pode ter bens, dinheiro e muitas coisas, mas você não controla a sua saúde. De repente vem um diagnóstico, você fica doente, a vida é abreviada, ou então vem um colapso na economia e você perde tudo que você tem. Esse homem aqui não, ele superou tudo isso. Ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem longevidade. Ele consegue viver 2000 anos. Ele já fez todos os procedimentos estéticos no rosto. Ele está bonito. Ele tem saúde, ele não fica doente, ele tem família grande. Ele é claro que exagera, ele diz que ele pode ter 100 filhos. Ele está descrevendo que era um homem de sucesso no mundo antigo, família grande e longevidade. Ele vai dizer que esse homem tem uma vida invejável. Ele não está buscando uma vida invejável, ele tem, ele já chegou lá. Mas ele vai dizer que existe uma grande maldição, que é esse homem ter tudo isso e não ser feliz. Por 4 vezes, nesses 6 versículos, ele fala sobre um homem que não desfruta. Esse homem tem tudo à sua disposição, mas ele não consegue desfrutar disso. Não são poucas as vezes que eu chego na minha casa, às vezes para almoçar. Às vezes chego um pouco mais tarde, minha esposa e as crianças já almoçaram, e então eu quero aproveitar ali 15 minutinhos, meia horinha, para poder assistir alguma coisa. Então eu ponho no YouTube e eu começo a procurar o vídeo que eu quero assistir, e é um vídeo mais legal que outro, e eu fico procurando. Quando eu vejo, passou meia hora, eu ainda estou procurando um vídeo, eu não consegui assistir nenhum vídeo, eu não descansei, eu não assisti, e eu estou frustrado, porque eu perdi o meu horário do almoço procurando um vídeo, no meio de milhões de vídeos, e eu não consegui assistir nenhum vídeo. O Salomão está falando sobre alguém que tem a prateleira
conquistada de tudo que ele pode acessar. Mas esse homem não consegue desfrutar. Essa semana, eu conversei com um homem, essa semana, que ele me disse: pastor, eu tenho tudo. Eu tenho o emprego que eu queria. Eu ganho bem. Eu tenho a mulher que eu queria. Eu sou dono do meu tempo. Mas eu sou um homem frustrado. Eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Salomão está mostrando para nós esse homem, e ele vai dizer algo muito pesado, que você já leu comigo. Ele vai dizer: melhor seria esse homem ter nascido e logo morrido. Melhor seria um aborto do que essa vida desgraçada desse homem. Salomão não está defendendo, tá bom, o aborto, pelo amor de Deus. Salomão está usando um exemplo assustador para dizer que melhor é nascer e logo morrer do que viver uma experiência de anos sem encontrar a felicidade verdadeira. Melhor é abreviar a vida então do que viver essa infelicidade desse homem. A pergunta que eu faço para você é: o que esse homem deixou de fazer? Será que esse homem deixou de relaxar mais? Será que esse homem, o problema dele foi que ele tinha muito e ele não conseguiu aproveitar? Será que ele não conseguiu fazer muitos amigos? Será que se ele tivesse escutado a música do Trem Bala, segura o seu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto eles estão aqui, porque a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir? Será que foi ele não ouviu essa música? Porque se ele tivesse escutado essa música, ele teria desfrutado. Não é disso que Salomão está falando, não. Esse homem talvez tivesse dinheiro para ter todos os hobbies que você sonha ter. Salomão não está falando de desfrutar no sentido da psicologia positiva, no sentido de: olhe o copo meio cheio e você esqueceu de fazer isso, curta. O que Salomão está dizendo, por todo o contexto do texto, e eu vou te mostrar isso como nós vimos na semana passada, é que esse homem não entendeu o lugar em que ele estava e aquilo que ele tinha nas suas mãos como uma dádiva de Deus. Esse homem não entendeu que a sua vida, a sua plena alegria e a razão da sua existência só poderiam ser encontradas em Deus e nos seus propósitos. Lembre comigo do que disse Salomão em Eclesiastes 5, 18 a 20. Os versículos que vêm imediatamente antes do texto que a gente está lendo. Eclesiastes capítulo 6 é uma continuação do que nós vimos na semana passada. É uma continuação do capítulo 5, versículo 18 a 20. Deixa eu lembrar você o que está escrito. Preste atenção. O que é esse desfrutar? Salomão está dizendo assim: assim descobri que o melhor e o que vale a pena de verdade é você comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida, ou da vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Ele diz: e quando Deus concede riquezas, bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso também é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Desfrutar em Eclesiastes não é só sentar para comer na mesa com o seu filho. Isso é muito importante, isso tem muito a ver com desfrutar também. Mas desfrutar em Eclesiastes é algo muito maior. É você entender a vida como Deus repartindo a porção que Ele deu a você, para que você, aonde você está, seja um grande mordomo dEle nesse mundo e o represente. Isso significa Deus nos dar uma recompensa.
não é algo que Deus deu pelos nossos méritos, é algo que Ele dividiu conosco, é uma missão. A sua vida, ela é missional, é para a glória de Deus. Aceitar a sorte é você aceitar a porção que Deus te deu, o lugar onde você está, aquilo que você tem nas suas mãos, como oportunidades de Cristo ser exaltado na sua vida. É um presente de Deus quando a pessoa, num mundo caótico, ela consegue viver com uma alegria no coração que só Deus dá. E essa alegria o mantém ocupado. O desfrutar de Eclesiastes, ele fala de uma felicidade presente. Mas não é de uma felicidade que você fabrica manipulando a sua agenda. É de uma felicidade que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vai dizer: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. É você ter a capacidade na sua vida de se perguntar aí onde você está: como é que eu agrado a Deus nessa situação? Como é que eu entendo os planos de Deus e os sirvo na minha vida? Essa felicidade da qual Salomão está falando, Paulo em Filipenses diz assim: sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma alegria que vem, não da fartura ou da escassez, vem de você entender que se você estiver focado em Jesus, na palavra dEle, no reino dEle, nos planos dEle, você terá sempre tudo o que você precisa. Isso não significa que você terá tudo o que você quer, mas você terá tudo o que você precisa. É a paz que Jesus oferece para os seus discípulos na quinta-feira à noite, prestes a deixá-los. Eles estão desesperados. Como é que o nosso mestre vai nos abandonar? E Jesus fala o seguinte: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Eu não dou uma paz como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. É uma paz de alguém que prestou atenção nas palavras de Jesus e entendeu que Jesus está indo morrer e ressuscitar naquela altura, mas Ele tem um plano de redenção para essa história. E de que Ele vai sustentar a gente por onde quer que a gente for, ainda que o mundo nos odeie, ainda que a gente passe por tribulações, Ele vai nos sustentar. E Ele tem um reino vindouro, que se a sua alegria, ela é buscada em 80, 90 anos aqui, Ele tem para nós uma alegria por toda a eternidade. Salomão está falando sobre alguém que submeteu a sua vida a Deus, e quer fazer de Deus a grande razão da sua vida. Ele não está falando sobre a felicidade como um ponto futuro, e nem como um remanejamento de agenda para ver a vida mais leve. Ele está falando sobre você viver para a glória de Deus, sobre você encontrar sentido na sua vida como alguém que pertence a um plano maior do que a sua felicidade. Olha o que o Paul Tripp, um dos meus pastores preferidos do nosso tempo, ele fala o seguinte: esquecemos que o objetivo principal de Deus não é mudar os nossos relacionamentos para que possamos ser felizes, mas o objetivo principal de Deus é nos mudar por meio dos nossos relacionamentos para que nós sejamos santos. Deus tem um projeto para o seu povo na história: é santificá-lo, é torná-lo mais parecido com Jesus, é se relacionar intimamente com o seu povo. E Deus oferece para mim e para você um plano que traz muita alegria, mas não é alegria nos moldes que você está pensando, é uma alegria que vem de você se entender como um filho amado de Deus e servindo aos seus propósitos. A expectativa de Deus não é que as coisas aconteçam para satisfazer você, é para que Deus o torne mais santo, é para que Deus o torne mais amável, mais cheio de domínio próprio, de paz, de paciência. É para que Deus te faça longânimo,
É para que você nisso tudo vai experimentando o que é ser parecido com Jesus. Você vai conhecendo o Filho amado vai cada vez mais se manifestando em você, e de repente na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na igreja, você é um pequeno Cristo, que vive para a glória de Deus, com os seus pecados, com as suas lutas, mas crescendo para a glória de Deus. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 7 a 9. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem então tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Salomão agora vai ajudar a gente a entender qual é o nosso problema. Por que a gente é assim? Ele vai dizer que o nosso problema é a gente não saber aceitar o nosso lugar. O nosso problema é que a gente não sabe colocar limites nos nossos desejos. Nós não sabemos chamar de suficiente aquilo que Deus dá. Ele começa no versículo 7, falando que a gente é como um comilão. A gente come, a gente espera aquela refeição. E aí a gente experimenta assim, aquele parmegiana com batata frita, com uma salada de rúcula, um alho frito e um bacon. Oh Deus! E aí quando aquilo está na nossa frente, a gente come, como se o mundo fosse acabar hoje. Mas amanhã a gente está com fome de novo. Todo sábado no almoço, eu almoço com os meus pais. A gente almoça todo sábado. Uma vez por semana nós nos encontramos na mesa do almoço de sábado. E durante a semana, a minha esposa é mais firme nisso. Ela não deixa a gente comer doce. Eu e as crianças, ela luta. Vamos comer doce na casa da vovó no sábado, do final de semana. Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, foram mais. Em que eu já peguei a minha filha do meio, que está lá na classinha, dizendo o seguinte: papai, eu não vejo a hora de chegar o sábado no almoço para a gente arregaçar. Falei, meu Deus, estamos criando um monstro. A gente é assim, a gente fica tentando se satisfazer, e a gente não consegue ter limite. Salomão está usando a ilustração do homem comilão para dizer que a gente é assim, com os nossos desejos e com as nossas ambições em tudo. O nosso grande problema é que a gente é como um homem desenfreado, que não sabe limitar os nossos desejos. A gente quer mais, a gente está pronto para qualquer momento se satisfazer e para a gente carnalmente suprir essa nossa sede e encher a boca. Mas Salomão está dizendo, amanhã você vai acordar com fome de novo. Aí no versículo 8, ele usa 2 ilustrações. Ele fala, no final das contas, se você vive só para se satisfazer e você não tem limite nos seus desejos, o que adianta você ser mais sábio do que outro? Porque no final o sábio também, ele é insaciável. O que adianta você ser um pobre que sabe se portar no meio dos ricos? Seja lá quem você for, você continua morrendo de fome. Essa ideia do pobre que se porta no meio dos ricos, eu tenho uma figurinha de WhatsApp que revela bem ela. Eu tenho uma figurinha do WhatsApp que fala o seguinte: uma coisa é você ter MBA, mestrado, doutorado e um monte de coisa. Outra coisa é você ter as manhas. As manhas. Salomão está dizendo isso. O que adianta você ter as manhas? Você é pobre, mas você sabe, você é astuto, você sabe se portar em todos os lugares. Se você é esse homem insaciável, que não sabe colocar limite nos seus desejos, você vai continuar sempre com fome. Sendo o mais astuto do mundo, mais sábio, você vai ficar com fome. É por isso que no versículo 9, ele diz que felizes são aqueles que sabem viver com o que têm, que sabem limitar os seus desejos, que sabem ter domínio próprio e dizer, eu não sou senhor do meu destino.
Eu não sou aquele que as pessoas, ninguém pode dizer o que eu não tenho que fazer. Eu tenho quem diga o que eu faço e o que eu não faça. Deus sabe o que eu posso e o que eu não posso. Você precisa saber lidar com segundas-feiras. Segundas-feiras estão aí para todo mundo. Menos para o pastor, porque segunda-feira para o pastor é dia de folga. Mas domingo nós estamos aqui, tá? Você precisa colocar limites nos seus desejos, reeducar o seu coração. O problema da insatisfação não está apenas no que falta fora de mim, mas está no fato de que o meu coração foi treinado a nunca achar suficiente o que Deus coloca diante de mim. É por isso que a psicologia positiva, por si só, ela não vai te suprir. Porque você começa se contentando com essa expectativa e com aquela, só que o seu coração é insaciável. Daqui a pouco você está criando outros referenciais e você está obcecado em construir uma agenda que te supra. E você também não vai conseguir. Isso tudo está relacionado a um problema espiritual que você tem, que se chama pecado, que faz com que você escute uma voz o tempo todo da serpente, dizendo: o que Deus está propondo não é suficiente. Esse drama vem lá do Éden. É a serpente aparecendo para o Adão e para Eva e dizendo: será que Deus sabe mesmo o que Ele está fazendo? Eu acho que Ele não sabe. Será que não tem um outro caminho? Será que não tem um outro bálsamo de alegria para você? Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3 nos ensina. De onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas continuam não conseguindo obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, não buscam a Deus. E quando pedem e buscam a Deus, não recebem, porque buscam a Deus por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Salomão está nos ensinando o que Tiago nos ensina 2000 anos depois dele. Que se a gente quiser ser feliz, a gente precisa entender que felicidade é viver para a glória de Deus, é querer agradá-lo, é você estar em sintonia com o plano de Deus, assim, conhecendo a palavra dele, aplicando a sua vida, diariamente em oração, discernindo e querendo servir a Deus. E é você também começar a pastorear os seus desejos. Porque são os seus desejos que te desenfreiam. Eu construí aqui essa semana um gráfico. Esse aqui você pode tirar foto e estudar a semana inteira, se Deus quiser. A partir de Eclesiastes, capítulo 6, versículos 7 a 9, sobre como que a gente treina o nosso coração. Desse lado, eu mostro para você como a gente destreina o nosso coração, o jeito errado. E lá do outro lado, o jeito certo. Olha só. Como é que o nosso coração ele vai sendo destreinado e cada vez mais capturado pelos seus desejos? Tudo nasce na comparação em relação àquilo que falta. Você começa só a pensar no que está faltando. E aí você começa a se comparar. Aí esse coração destreinado, ele se desenvolve na cobiça que transforma aquilo que você não tem em necessidade. Eu preciso ter, eu preciso ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Isso não é mais um desejo, isso é uma necessidade. Aí esse coração destreinado, ele amadurece, adiando a paz, porque ela só vai vir num próximo nível. Então o dia que eu tiver aquilo, aí eu estou feliz. E esse coração, ele se torna incapaz de desfrutar e permanece inquieto e insatisfeito. Agora, como é que a gente usa os princípios de Eclesiastes para treinar o nosso coração? Esse coração treinado, ele vai nascer de um exercício diário de gratidão e reconhecer a bondade de Deus. Diariamente, busca a presença de Deus em oração, agradecendo, reconhecendo a sua grandeza. Esse coração, ele se desenvolve no contentamento. Você aprende a chamar de suficiente o que Deus já te deu. Esse coração, ele amadurece quando, permanecendo vivo, aquilo que está diante dos seus olhos. Você começa a olhar aquilo que está diante de você e servir aos planos e propósitos de Deus e entender
como Deus te sustentando, Deus te ensinando. Então você se torna capaz de desfrutar e vive em paz, firmeza e alegria. A paz que excede todo entendimento toma conta de você. O que hoje o seu coração está chamando de indispensável? O que hoje você acha que sem aquilo você não consegue, faltou um dia e me desculpe, descansar? Sem isso eu não consigo descansar. Talvez isso seja o seu ídolo, que está tomando o lugar de Deus na sua vida e está governando o seu coração. Então, Salomão está nos confrontando sobre esse coração desenfreado. E ele está ensinando a gente que se a gente quer ser feliz de verdade, a gente precisa saber adestrar, no bom sentido, os nossos desejos, reeducando o nosso coração. Redefina o que é uma vida boa. Reeduque o que o seu coração deseja. E por fim, reconheça quem governa a sua vida. Reconheça quem governa a sua vida. Até aqui, sabe como eu me sinto, enquanto eu estava estudando Eclesiastes, para refletir nisso com você? Eu me sinto como aquele lutador de esgrima. Sabe esgrima, aquela espada? Eles lutam lá, esgrima. Eu me sinto como se eu estivesse lutando assim, com Salomão. E ele começasse a passo a passo me desarmando. Ele tira minha espada, ele me ataca, ele vai me levando para um beco sem saída. E aí ele vem no último ponto, e é como se, sem piedade nenhuma, ele pegasse a espada e fizesse tuxê, e cravasse essa espada bem no meu coração. Ele começa dizendo: Renato, o seu problema é que você não entende a glória de Deus como alegria. O seu problema é que você quer uma vida nos seus moldes e não uma vida para glorificar a Deus. Redefina o que é uma vida boa. Primeira espadada. Depois ele vem e fala o seguinte: o problema é o seu coração torto. Você tem um coração desenfreado, comilão, que não está te levando para lugar nenhum. Segunda espadada. Aí agora ele vem e faz uma série de afirmações que ele e eu sabemos a resposta, mas que me machucam também. Olha o versículo 10, a primeira parte. Versículo 10, primeira e segunda parte, ele fala assim: tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Sabe o que ele está falando? Que capacidade você tem de mudar a sua história? Fala para mim, pensa sobre isso. Que capacidade você tem de ser senhor do seu destino? Que poder você tem para enfrentar alguém que é maior que você? Responde para mim. Nós sabemos a resposta. Nenhum. Não tenho capacidade. Eu não tenho condições de controlar minha história. Eu não tenho poder para lidar quando eu encontro alguém que é maior que eu vou perder. Aí olha o versículo 11, ele fala assim: quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Sabe o que ele está falando? Me desculpe a expressão. Essa expressão é para mim: cala a boca. Para de querer controlar. Para de falar. Para de se debater. Não expresse abertamente a sua ignorância desse jeito. Para de lutar contra Deus. Para de ser como um Jacó, que quer viver na força do teu braço, até que o anjo te encontra e te dá uma surra. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E no versículo 12 ele fala: quem é que sabe o que é bom? Olha para o versículo 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. Ô meu amigo, você é uma sombrinha. Você passa assim, ó. E você está tentando controlar. Você está colocando os parâmetros da felicidade. Olha para a segunda parte do versículo 12.
Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois de que ele partir? Que controle você tem sobre o seu destino eterno? Sabe o que ele faz? Ele diz: checkmate. Renda-se agora, ou sofra para sempre. Mas o que você precisa entender é que o que parece nesse texto a nossa falência, na verdade é a nossa grande libertação. Porque ele está usando uma estratégia retórica para que você, confrontado em não ser a resposta, saiba quem é a resposta, e a resposta é Deus. Tudo que existe já recebeu o nome. Quem é que deu o nome para todas as coisas? Fale: Deus. Eu vou perguntar, você responde. Tudo que existe já recebeu o nome. Quem é que deu o nome para todas as coisas? Quem é que sabe o que é bom para o homem? Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quem é a pessoa mais forte que existe? O ser mais forte que existe? Quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia? Quem é que pode contar para o homem sobre o seu destino eterno e manipulá-lo e controlá-lo? É isso que Salomão está fazendo. Se você não pode, debaixo do sol, há uma vida para além do sol, onde existe um Deus vivo e verdadeiro. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não sei disso, eu não sei daquilo, mas todas as coisas eu posso em Deus que me fortalece. Quem pode controlar a minha vida hoje e ser dono do meu destino? Quem pode regulamentar a minha felicidade hoje e me dizer o que é suficiente? A resposta é Deus. Olhe com lentes maiores, como isso aponta para Jesus. Olhe como isso nos leva para Jesus. Eclesiastes capítulo 6, versículo 10, diz que tudo já foi nomeado. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que em Cristo tudo foi criado, recebe sentido, e nele todas as coisas subsistem. Eclesiastes capítulo 6, versículo 10 e 11, diz que o homem não pode contender com alguém mais forte. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, em Cristo está toda a autoridade, e nós não lutamos para controlá-lo, nós descansamos no seu governo. Jesus fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu sou o Todo-Poderoso. Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, pergunta: quem é que sabe o que é bom para o homem? Quem é que conhece o que vai acontecer depois? Em João capítulo 14, versículo 6, Apocalipse 21, 5, diz que em Cristo Deus nos mostra o caminho e conduz a história para uma nova criação. Se lermos Eclesiastes com as lentes do Novo Testamento, e devemos fazer isso, Eclesiastes está nos ensinando a entender que Jesus é o pão da vida, e que aquele que se alimenta dele jamais vai ter fome, que Jesus é a luz do mundo, e é só por meio dele que nós podemos enxergar a realidade dos fatos, que Jesus é o bom pastor, que é o único que pode abraçá-lo e cuidar do seu coração, que Jesus é a porta para as suas ovelhas, e é somente no rebanho dele, no seu aprisco, que nós encontramos conforto, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Jesus é a videira verdadeira, que nos abastece diariamente com propósito. Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Se você quer descobrir o que é a verdadeira felicidade, viva com Jesus, e deixe somente Jesus ser engrandecido na sua vida. Relacione-se diariamente com ele,
para que Ele flua através de você, para que Ele reine sobre os seus pensamentos, para que você adquira pela palavra, oração, comunhão dos irmãos, intimidade com Ele, que a sua vida seja sobre fazer o caminho de Jesus, render-se a Jesus, seguir a Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e procure em Jesus as palavras de vida. Para que você chegue no final de cada dia, possa olhar com sobriedade para sua esposa e para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, porque nesse dia eu fiz o que eu pude para honrar o Teu nome, e é isso que me basta para hoje. Felicidade não é conquistar a vida que eu sonhei, mas é receber hoje com gratidão e propósito a vida que Deus me deu, disciplinando os desejos do meu coração e descansando no Senhor que governa a minha vida. Para refletir, praticar e encerrar, aprenda nessa noite a chamar de boa a vida que Deus te deu. Se essa vida está precisando de uma faxina, então faça. Se essa vida está precisando de algumas correções, de algumas mudanças, então as faça para a glória de Deus. Treine os seus desejos para desfrutar do que Deus já colocou diante dos seus olhos. Caminhe em paz, sabendo que a sua história está nas mãos de Deus. A música que nós vamos cantar, ela foi composta, você sabe disso, por um homem chamado Horácio Spafford, no final do século XIX. Esse homem tinha passado por um incêndio, que ele acabou perdendo todos os seus bens, e pouco tempo depois, a sua família, sua esposa e suas 4 filhas, foram por uma viagem comercial, para um destino. Aliás, ele não foi ao destino porque ele tinha uma viagem. Numa embarcação, a sua esposa e as suas filhas foram. Esse navio naufragou. Ele perdeu as suas 4 filhas. Só a sua esposa sobreviveu. Esse homem, então, indo ao encontro de sua esposa num navio, ele compõe essa música que nós vamos cantar agora. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que esse homem entendeu é que para os sofrimentos que temos nessa vida, que durarão 80, 90 anos, se formos muito longevos, Deus preparou uma alegria por toda a eternidade em Cristo Jesus. Os seus sofrimentos podem durar nessa vida 80, 90 anos, mas para todos sempre, se você crê em Jesus, você receberá uma alegria indizível, eterna, que suprirá e satisfará toda a sede que você tem de Deus, pois Deus habitará conosco para todo sempre. Ele será definitivamente no nosso meio, o nosso Deus, e nós seremos o seu povo.